Ora boas pessoal, aqui para mais um vídeo do Dan the Rider. Pareço aqui um puto de 25 anos, estou aqui com a testosterona aqui a bater forte e feio, que esta moto, o Husqvarna Norden 901. Pá, hoje é sábado, 10 de junho, feriado, e telefonei à North Road novamente a ver o que é que eles tinham lá em stock para matar assim um bocado o vício. Eu do último, quando fui entregar a Himalayan, eles tinham lá a Teneré também. Eu fiquei a pensar um bocado nisso, porque fiz um test drive à Teneré, à Rally, pá, e gostei muito da moto e pensei, opá, vou alugar aí uns 3 dias ou isso a Teneré para lhe fazer assim outro test drive mais alargado. Pá, mas a Teneré não estava disponível, a Transalp também não estava disponível, que eles também têm, e então, pá, uma que tinham disponível era aqui a Norden, a Husqvarna Norden 901. Opá, e eu sabendo que esta moto tem um motor da KTM 890, é uma moto com motor a nível de potência muito equivalente à Africa Twin, que eu já tive, 105 cavalos. Eu disse, opá, olha, vou alugar esta moto e vou dar aqui umas voltas com ela, falar um bocadinho sobre ela, porque assim, não vou estar aqui a inventar. A ideia do meu canal não é só reviews, nem test drives. Portanto, eu tenho feito muitos test drives e tenho alugado motas, porque a verdade é que eu não tenho vídeos, não tenho vídeos para publicar, e como gosto, pronto, de fazer estes vídeos e etc, aproveito também para ir testando outras motas. Ainda não tenho a certeza, mas acho que na próxima semana vou a Luxemburgo, se calhar até vou de avião para lá, vou buscar a Goldwing e volto para Portugal mais 2 semanas, mas ainda não tenho a certeza se vou ou não, é o que estou a planear. Mas pronto, opá, eu estou a adorar esta moto. Esta moto faz-me lembrar, pá, dá-me assim umas saudades quando tinha a Africa Twin. São motas muito parecidas, embora esta proteção aerodinâmica mais valia não ter aqui nada, mas pronto. Nem vou falar sobre proteção aerodinâmica, porque isto já se sabe que é isto para o lixo e meter aqui um vidro à frente mais alto, como é lógico. Isto não tem assunto nenhum. Agora digo-vos uma coisa, isto é uma 880 e não sei o que é, centímetros cúbicos, com 105 cavalos. Opa, isto puxa para caralho esta moto, isto anda mesmo muito. A moto é muito boa, é muito fixe. Este Quick Shift, eu nunca conduzi nenhuma moto com um Quick Shift tão manteiga como esta. Este Quick Shift é espetacular, é muito, muito fixe, é logo uma das coisas que se nota. Opa, eu não sei se é destes pneus, mas esta moto curva, mas curva a sério, atenção. Esta moto, fogo, dá uma confiança a curvar. Pá, eu não vou estar aqui a meter, vou só meter um bocadinho só para vocês terem noção o que fiz ali atrás. Vocês conseguem olhar aqui para o conta quilómetros, conhecem bem esta estrada e conseguem ter noção. Mas não vou estar aqui a promover velocidades e etc. É mesmo só dei aqui a cheirinho com ela, só para vocês terem noção de como é que isto é. Eu já testei-a ali numa autoestrada, pá, isto chega aos 200, que é uma coisa abismal. Eu não andei 200 com ela, mas
a forma tão rápida como ela te chega, tipo até aos 120, pá, consegue-se perceber que ela vai por aí fora e de forma muito rápida, nota-se perfeitamente. O conforto, este banco aqui é um banco abrangente, pá, mas não me inspira muita confiança a nível de conforto durante muitos quilómetros. Não sei porquê, estou assim um bocado... Mas assim, também a Africa Twin não era assim grande espingarda, até eu ter levado a moto para meter um estofo mais confortável, também não era assim grande espingarda, na minha opinião. Epá, mas isto, olhem, sabem o que é que isto tem de bom em relação à Africa Twin? É isto, ó, é as mudanças de direção, que a Africa Twin não é tão precisa de mais espaço para fazer mudanças de direção, e esta não sei porquê. Ela em termos de altura é igual à Africa Twin, porque eu chego com os dois pés pousados, mas é mesmo naquele limite. Ou seja, isto é uma moto, não sei se isto tem assento para pessoas mais baixas, mas eu acho que isto é só para 1,70 m e tal para cima, porque eu chego com os dois pés ao chão, mas é mesmo naquele limite de assentar com a sola dos pés no chão. Pá, mas o que isto dá gosto é puxar. E, pá, eu já tinha ouvido falar sobre a KTM 890, pá, que puxava muito bem. Esta tem o mesmo motor, pá, e realmente isto é mesmo um canhão, é um canhão mesmo. Ó pessoal, este disparo que eu dei agora na moto, até se notou a direção da moto, tipo a roda no ar um bocadinho, só aquele cheirinho de nada, tipo, ainda andou um bocado, a sentir-se ali um bocadinho a roda no ar. Pá, isto tem uma força fenomenal, esta moto, é impressionante. Fogo. Muito bom. E a curvar, pá, não sei se é dos pneus ou é da configuração da moto, nota-se uma confiança muito grande, de uma pessoa a inclinar-se na moto, pá, nota-se que ela curva muito, dá para abusar dela, a curvar. Ela nota-se que ali a partir das 7000 rotações, que é ali já a ponta final, ela dá a ideia que ela ainda ganha ali um boost extra, ali a partir das 7000, quando estamos mesmo a esticá-la um bocado. Pá, nota-se que ela ganha tipo uma espécie de uma força extra ainda, dá assim um empurrão com mais força, nota-se isso na moto. Opá, mas isto é um canhão do caraças, pá, fogo. Eu lembro-me da Africa Twin, pá, era muito forte, mas atenção que eu acho que isto é mais... isto pesa 200 e poucos quilos. Eu vou parar depois ali à frente para vos mostrar a moto por fora também. Pá, mas isto parece uma moto muito grande, mas ela é muito leve. Ela é muito fácil de se conduzir. Pá, não sei, isto... parece muito com a GS, estão a ver? É tudo muito previsível. Tudo o que esta moto faz é muito previsível. Pá, é fixe.
Pá, só que isto não é uma moto de turismo, de aventura. Pá, e tem um barulho que eu gosto muito, o barulho do escape disto, pá, é muito agradável. Opa, só dá vontade, ela só dá vontade de dar gás nela, mas, pá, mas não se pode. Não se pode porque ainda ontem estive a ver um vídeo do Mr. Maia, um vídeo muito pertinente. Pá, até todos os dias, motociclistas mortos, pá. Eu sei que o tempo começa a ficar bom, ou seja, já há mais motociclistas nos últimos anos, porque as motas têm tido bastante popularidade, mas agora vem o tempo bom, o pessoal também sai mais à rua, pá, mas tenham cuidado com, pá, da forma como andam. Eu próprio também, opa, no test drive da Hornet que fiz no Luxemburgo, no test drive da GS, da 1250 da BMW, opa, houve ali uma outra situação, opa, claro que não é nada de exagerado, é só uma pequena coisa, só para vos mostrar também as capacidades da moto, pá, mas estiquei-me lá um bocado, mas pá, vou tentar não... eu não sou ninguém, não é? No mundo do YouTube eu não sou ninguém, com 700 subscritores eu não sou ninguém, mas contudo, mesmo tendo já 700 pessoas a subscrever o meu canal e tenho sempre uma média de, sei lá, de 400, 600, 1000, 1200 visualizações, não quero que ninguém seja influenciado a vir ou para esta estrada ou para outra, andar aqui a dar gás e depois as pessoas terem a acontecer algum acidente, porque assim, embora a média de pessoas que veem os meus vídeos anda ali entre os 30 e os 45 anos, ou seja, já são pessoas com juízo, aparentemente, pá, mas mesmo assim não quero ficar na consciência que posso ter contribuído de alguma forma para isso. Falamos já a seguir. Ora bem, parei aqui só para vos dar aqui uma visão global da moto. Este farol da frente faz-me lembrar a Himalaia, andei com ela há pouco tempo, mas isto, estão a ver, isto é a diferença, é que a Himalaia não é toda retro, e esta aqui, nós vemos aqui um farol da frente meio arredondado, assim a dar uma imagem um bocadinho ligeiramente retro, e os retrovisores também, não é? Se olharmos para aqui tem uma configuração completamente redonda, mas depois olhamos para o resto da moto, pá, eu acho esta moto lindíssima mesmo. Até o contraste de cores, o cinza com aquele quase preto e aquela faixa em amarelo, pá, eu acho a moto muito, muito, muito bonita mesmo. Pronto, toda em LED, já sabem. Suspensões WP Apex 220 mm de curso. Tem aqui a aplicação aqui no para Android Auto e o iOS, portanto para Apple e para Android. O ecrã é de 5 polegadas. Na minha opinião sincera, se fosse mais um bocadinho, que eu acho que não fazia diferença nenhuma, se fosse um bocadinho maior, estão a ver aqui estas letras com a data, com a trip distance, espero que fique aqui bem gravado. Pá, as letras acho que são um bocadinho pequeninas para se estar a ler. O essencial está aqui, mas pá, acho que as letras são um bocadinho pequeninas. Se o ecrã fosse ligeiramente maior, sei lá, de 5 para 6 polegadas, por exemplo, acho que ficava top. Aqui tem os faróis de nevoeiro à frente, que estão aqui embutidos, nem sei se os tenho ligado ou não, estão a ver aqui à frente. É fixe por estarem mais em cima, mas durante a noite, se uma pessoa precisar de uma luz extra, eu tenho essa experiência pela Africa Twin, se estivessem aqui mais abaixo, para não encandear quem vem de frente, na minha opinião seria melhor. Mas, contudo, eu acho a moto muito, muito bonita mesmo. Aqui as proteções de punho, normais, penso que seja tudo, a moto já vem assim, completa. O banco, pá, a configuração do banco eu gosto muito, porque esta parte onde nós nos sentamos, em vez de ser assim mais à direita, cortar por aqui, ela abre bastante, aqui para o lado. A única coisa que tem a apontar tem a ver com esta, acho que devia ser mais fofo um bocado.
Eu também não andei assim muito com ela, mas eu acho que devia ser mais fofo. Consigo ter assim uma percepção se a moto, fazendo assim uma viagem mais longa, se ela é confortável ou não, e não me parece muito que seja muito confortável. Aqui tem um ligeiro apoio para as costas, como acontece com muitas motas, é porreiro, consegue-se apoiar mesmo aqui a parte do fundo das costas, e aqui o banco do passageiro também me parece ser bastante abrangente. A minha mulher ainda não andou comigo na moto, mas ela disse-me que só por estas pegas de trás, de serem mais afastadas e não estarem aqui para não, às vezes para não magoar os dedos, disse-me que lhe parecia ser bastante fixe também. Isto aqui é uma top case que eu pedi, só para se precisar. Dá para pôr aqui malas laterais, de um lado e do outro, eu não quis. Aqui o escape da Husqvarna, que faz um bocadinho lembrar o escape da KTM da 1290, embora a da 1290 seja ligeiramente maior, mas isto, portanto, é o motor exatamente da KTM. Opa, eu adoro esta moto, é muito bonita. Para já, o que é que eu tenho a dizer sobre a moto em termos positivos? Já estive aqui a falar, a suspensão é espetacular. Puderam ver ali atrás, quando eu vinha na Nacional 108, puxei ali um bocadito por ela, numa outra situação, sempre em segurança, obviamente, quando não estavam carros nenhuns à minha beira e não havia perigo de nada. Pá, a suspensão funciona mesmo muito bem. Atenção, a curvar e tudo. Estou a falar em estrada, off-road já sabem que eu não faço, como é lógico, mas em estrada, pá, a suspensão é muito boa. O que é que eu tenho também a dizer? Suspensão, o conforto do banco. O banco é abrangente, mas não parece ser muito confortável. De resto, é uma moto muito simples também. A posição de condução também acho que é uma posição muito boa. É tudo muito intuitivo, mexer aqui com estes botões aqui no set. Estão a ver aqui os modos de condução, Bike Info, Trip, Navigation, os settings, é tudo muito intuitivo. São meia dúzia de funções só, um gajo entra, Motorcycle, Set, Water, Battery, Fuel Range, o odómetro. Esta moto tem 14.000 km, 13.968. Os serviços, os warnings, etc. E voltando para trás, o Trip. Pronto, tem aqui as informações todas muito facilmente, não é preciso andar aqui a tirar um curso para estar aqui a mexer nesta moto. Qual é a única coisa que eu não gosto até agora? A única é o pedal das mudanças. O pedal das mudanças, este bocado aqui, onde nós metemos o pé em baixo para meter as mudanças, ou para cima ou para baixo, devia ser maior um bocado, porque temos que encostar o pé mesmo aqui ao fundo, ou mesmo aqui ao canto, para conseguir meter as mudanças, ok? Portanto, é a única coisa que eu tenho a apontar até agora que não gosto ou não estou muito habituado. Aliás, eu até estou habituado à caixa automática, mas em termos de caixa manual, que tenho conduzido agora algumas motas, a Hornet e a Himalayan e etc. E este pedal é muito pequenino, na minha opinião. Deve ser maior um bocadinho, para uma pessoa não ter que andar sempre com o pé muito encostado aqui para conseguir meter as mudanças. Pá, de resto não tenho mais nada a apontar para já. Estou a adorar a moto. A moto é muito fixe e dá uma confiança a conduzir, pá, que é uma coisa brutal. As concorrentes desta, ora bem, isto é uma moto com jante 21 à frente, tipo a Suzuki, V-Strom, tem jante 18, são motas mais para a estrada. Esta tem 21 à frente e 18 atrás. Eu acho que é a Africa Twin, não é? A Africa Twin e a própria KTM 890. Pelo que eu estive a ver na internet, a KTM 890 é mais barata, 800 euros de que esta, não é? Esta custa 16.000 euros e a KTM custa 15.200 e portanto eu não sei se a pessoa que opta, se calhar é por isso que não vemos muitas motas destas na rua, eu pelo menos não vejo. Atenção que eu não tenho números concretos a nível de vendas desta moto, mas eu não vejo muitas motas desta na rua. Acredito que não seja por causa da estética, porque isto acho que é uma estética
Ou seja, não é muito consensual, mas a KTM também não é uma estética muito consensual, portanto também acho que não é por aí. E se me perguntarem a mim, muito honestamente, em termos de estética, eu se calhar preferia ter esta Husqvarna, estou a falar só da estética, atenção, acho mais piada esta Husqvarna, pelo contraste de cores e tudo, do que a KTM. Não sei se estou a ser influenciado por ver muitas KTMs na rua e já ser sempre a mesma coisa, o laranja, e se calhar por isto, por ser assim uma novidade, é que acho que assim numa primeira aproximação que acho que preferia ter esta do que a KTM. Mas por outro lado estamos a falar de 800 euros e se calhar eu não tenho bem a certeza dos preços, mas com 800 euros mete-se muitos extras numa KTM, não é? Até atingir o preço desta. Pá, portanto, não sei. Ou melhor, ainda não sei, porque também nunca conduzi a KTM 890, mas digo-vos já uma coisa, se o motor é o mesmo, a KTM é... Eu pensei que a KTM 890 não era tão forte como a Africa Twin, por ter menos cilindrada e tudo mais, mas elas têm 105 cavalos, esta tem 105 cavalos, que é a mesma potência que a Africa Twin tinha, e pesa... penso que são 220 kg, ela é mais leve do que a Africa Twin, mas eu quase que punho as minhas mãos no fogo de 2 ou 3 puxadelas que dei com esta, que esta desenvolve mais rápido do que a Africa Twin. Não sei se tem a ver com aerodinâmica ou é capaz de ter a ver mais com o peso até do que com outra coisa, ou às vezes até relação de caixa. Agora é que eu estou a ver, que ainda não tinha visto. Agora é que eu estou a ver. Se isto digamos, uma cópia da KTM, suponho que isto mais saído fora sejam os depósitos. E se isto são os depósitos, agora já estou, olhem aqui, KTM AG. O número de quadro disto, embora tenha aqui o Husqvarna, diz KTM AG. Pois, agora é que eu estou a perceber, porque é que eu estou ali a fazer as curvas e estou a estranhar isto ter tanta... Uma pessoa para um lado e para o outro, isto parece uma pena. Porque isto é uma cópia da KTM e tem uns depósitos de combustível aqui em baixo. É por isso. Por isso é que está uma confiança a curvar do caraças. Sim, senhor. Eu vi muita gente a falar sobre isso, até motovlogs portugueses, que até chegaram a ter... O Mr. Maia, por exemplo, foi uma pessoa que eu me lembro de ter tido a KTM 890 e falava muito bem da moto. E falava por causa do centro de gravidade mais baixo e dos depósitos em baixo, ter o peso mais em baixo, e realmente é completamente verdade. Nota-se uma diferença na versatilidade da moto a curvar, até sair de uma curva e entrar noutra, quando às vezes precisamos estar a fazer isso, e agora é que eu estou a entender, porque eu não sabia, até ter visto agora, que esta também tinha os depósitos em baixo. Pensei que o depósito era aqui em cima, mas não. Pá, muito fixe, estou a adorar. E isto dá muita confiança a conduzir, não me sinto em perigo sequer, nunca notei até o pneu de trás a querer varejar, nada, mas também estou a passear, estou aqui a fazer um vídeo, está tudo tranquilo. Este escape, o que me faz lembrar, sabem o que é? Faz-me lembrar o da BMW GS 890, mais puxado para cima um bocadinho. Mas nesta já não me faz, para mim já não é tão esquisito como achava na GS quando fiz o test drive à GS 850. Aqui não sei porquê, mas já me encaixa melhor. Em termos da fisionomia da moto, já me entra melhor. E portanto, o que eu vou fazer agora, porque eu amanhã é domingo, vou estar com a moto de amanhã o dia todo, e segunda ainda vou estar também com a moto, portanto vou fazer aqui, isto é só assim a primeira abordagem. Fui buscar a moto, fiz aqui a estocada nacional 108, queria-vos mostrar também a estética da moto agora, como é que ela é. Portanto, aqui um resumo em 30 segundos. Primeiras impressões da moto. O que é que eu gosto? Gosto muito da estética, gosto da combinação de cores da moto, adoro a manobrabilidade da moto e a forma como conseguimos fazer as curvas, que bate certo com aquilo que muitos outros motovloggers comentam. Tem a ver com a cena da KTM dos depósitos em baixo, que lhe dá um centro de gravidade do peso da moto mais baixo, e confirmo isso em primeira mão, e só reparei agora. Portanto, gosto deste aspecto retro,
mas quando depois vamos aqui para o lado da moto, já é uma moto do ano 2023, muito bonita. Gosto da abrangência do banco, de ser um banco que abre muito aqui para o lado para nos albergar aqui o queijo todo, mas por outro lado parece-me ser um banco que podia ser mais fofo um bocado, para mais conforto. Apesar de tudo, gosto deste TFT. E agora vou começar das partes que gosto menos. Podia ser um bocadinho maior, gosto de tudo o que está aqui, mas podia ser um bocado maior para estas letras ficarem maiores. E para já a única coisa que não estou a gostar é deste pedal da caixa de velocidades, que devia ser, esta parte onde nós colocamos o pé devia ser maior. Portanto, pessoal, deixo-vos aqui esta primeira impressão muito rápida da moto, e depois vou lançar outro vídeo para não ficarem os vídeos muito extensos. Eu agora vou continuar a andar com ela, vou apanhar em ruas de paralelo, etc, e vou-vos depois dando o feedback quando achar necessário. Deixem-me só mostrar-vos aqui o barulho da moto já agora, o ronco dela. Ela está quente. O barulho da moto é muito fixe também. Pá, mete respeito este barulho, é muito bom. Ok pessoal, vou continuar aqui a minha voltinha com a moto e vou-vos dando feedback. Até já. É aqui, Parque Eólico Serra da Boneca. Por acaso pensava que isto era em paralelo, por aqui acima, mas pronto. Pá, estou a adorar mesmo muito esta moto. Muito fixe. Ela surpreende muito pela capacidade que tem em ser muito manobrável a moto. Sim senhor. Se calhar não vou apanhar paralelo nenhum, mas opá, pronto. Vim aqui fazer um bocadinho de aventura, se é assim que se pode chamar. Aqui para umas paisagens um bocadinho diferentes também. Mas estão a ver porque é que é bom às vezes uma pessoa, em vez de fazer um test drive de meia hora, às vezes alugar a moto durante 2 dias ou 3. Opa, na BMW, por exemplo, pá, fiquei com uma percepção completamente diferente sobre o que as pessoas dizem da marca. Pá, consegui perceber e entender toda a engenharia e tudo que a moto tem de bom. Pá, e nesta é basicamente também a mesma coisa. Pá, eu nem me tinha apercebido, por exemplo, que esta tem ali os depósitos em baixo. Ou seja, uma pessoa, se fosse fazer um test drive de 20 minutos ou meia hora, pá, se calhar nem me tinha apercebido disso. E uma pessoa fazendo assim uma boa quantidade de quilómetros com ela, durante 2 dias ou 3, acaba por ficar com uma percepção sobre a moto totalmente diferente. O problema hoje em dia com as motas, sabem qual é? É que uma pessoa testa a Africa Twin, é fenomenal, testa a Northern, é fenomenal, testa a Suzuki V-Strom, é fenomenal, testa a KTM, é fenomenal, testa a BMW, é tudo fenomenal, não é? Uma pessoa, ao fim e ao cabo, hoje em dia, para encontrar uma moto que se possa dizer, opá, isto é mau, ou não sei o que é, cada vez é mais difícil. E uma pessoa é que só se apercebe, vai testando uma moto, 2, 3, 4 e diz, opá, isto afinal, caraças, claro que há umas que são melhores para umas coisas do que outras, mas em termos globais, pá, quase que todas as motas são boas. Mas pronto. É sempre aquela emoção também de estar uma moto diferente, uma moto nova, acaba por ser também, pronto. Vou dizer aqui este carro para passar, que ele está com mais pressa do que eu estou aqui mais nas calmas, a apreciar a moto. Também não gosto de ir aqui empatar ninguém. Pessoal, fiz aqui a estrada toda. Ora bem, Castelo de Paiva, Marco de Canaveses, Penafiel e Porto para a esquerda. Se calhar até faço esta estradinha em direção ao Porto, deve ser fixe por aqui. Não conheço muito bem a estrada, acho eu. Vou meter por aqui. Pá, esta moto é espetacular. Espetacular mesmo. Estou a adorar.
Ora bem, pessoal, eu até agora, do que conduzi, do que vos disse das coisas que estou a gostar e das coisas que não gosto tanto, não senti assim mais nada de novo que tenha a acrescentar para já da moto. Pá, esta moto é fora de série, é espetacular, é uma moto, pá, eu refiro muito a cena de curvar, porque realmente é uma coisa, desculpem, é uma coisa que se nota mesmo quando uma pessoa vai a curvar na moto. Nota-se mesmo a facilidade com que ela nos dá, que não sente nas outras motas assim de trail. É impressionante. Pá, acho que vou dar por terminado o vídeo de hoje. Ainda vou andar com ela mais 2 dias, portanto ainda vou fazer mais qualquer coisa, falar mais sobre a moto, à medida que também for ganhando mais experiência com a moto e for descobrindo aqui coisas novas para falar, e depois vou-vos dando aqui um apor. Mais uma vez, pá, a ideia eu tenho gasto de dinheiro a alugar estas motas, como é lógico. A ideia é sempre fazer aqui uma análise mais aprofundada da moto, que não sejam aqueles 20 ou 30 minutos. E para quem estiver a pensar, ou para quem tenha curiosidade sobre esta moto, portanto, a ideia é terem uma visão, a minha visão, não é uma, é a minha visão sobre o que é que sinto a andar na moto, e sempre com o intuito de vos ajudar na eventualidade de precisarem de decidir em relação a comprar alguma moto, que eu faça aqui estes test drives. E pronto, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu ainda vou continuar, ainda vou andar bastante mais, ainda devo ir ali à zona do Ovar e etc, com ela também. Se eu vir que encontro assim alguma coisa especial de novo, eu ligo a câmera e falo. Se não vir assim mais nada, pronto, fica o vídeo por aqui. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Pessoal, queria só fazer aqui uma última consideração. Eu andei um bocado em autoestrada com a moto, pá, e não gostei muito das vibrações, tanto nas duas pezeiras como aqui no guiador. Pá, 130 e os 140, pá, nota-se muito, e eu acho que numa moto como esta, deste calibre e desta qualidade, acho que era algo que já não se devia notar. Pá, não sei, deixou-me assim um bocadinho desanimado em relação a isso. Nota-se muito, até se fica com um formigueiro nas mãos, se notar, vai ali sempre ali a vibrar, e nas pernas a mesma coisa. Nas pernas nota-se, nas pernas não, nos pés, porque é nas pezeiras, a vibração é muito acentuada, na minha opinião, para o tipo de moto que é, e para o que me lembro da Africa Twin que eu tive, é uma diferença muito significativa a nível de vibrações. De resto não tenho mais nada a dizer. Eu vim ali por Campo, Valongo, sempre pela estrada nacional, Irmesinde, por aí fora, e depois fui até Santa Maria da Feira, São João da Madeira, por aí fora, por estradas nacionais. Apanhei um bocado de autoestrada quando não se pagava. De resto não tenho nada a apontar da moto. A moto é muito boa, muito boa. Portanto, fiz aqui uma carrada de quilómetros, uns quilómetros jeitosos na moto, e os assentos, já me sinto aqui já sinto aqui o rabo um bocado desconfortável. Esta moto precisa de levar um bocado de espuma para ficar aqui com um assento mais alto, para ficar mais confortável. E pronto, pessoal, para hoje ficamos com o vídeo assim. Amanhã vou voltar a andar com a moto, domingo, e dou-vos novamente aqui um feedback sobre ela. Um abraço e até ao próximo vídeo.